Existem dois tipos de pessoas, aquelas que amam azeitonas e aquelas que odeiam. Então, fãs de azeitonas, vocês notaram que todas as azeitonas são em conserva e você não consegue comprar frescas em nenhum lugar? Bom, a razão para isso é simples. Azeitonas frescas têm um sabor tão ruim que nenhum supermercado quer vendê-las. Sim, de verdade. Todas essas latas, óleos e produtos químicos servem para torná-las comestíveis. Ainda não funciona bem o suficiente para as pessoas que são contra azeitonas. Você já notou que os supermercados não têm janelas? Há várias razões para isso. Primeiro, eles querem que você passe mais tempo lá dentro e compre mais coisas. Para esse fim, criam uma atmosfera diferente, que separa você do mundo exterior. Por exemplo, você não pode ver se escureceu ou se está chovendo lá fora. E assim, você perde a noção do tempo, como em um cassino. Mas também há outras razões. Por exemplo, ter janelas diminuiria o espaço disponível para prateleiras com produtos. Além disso, a luz solar direta pode fazer com que os produtos estraguem mais rapidamente, além de fazer com que os rótulos desbotem. Você sabia que a H&M, o nome da loja de roupas, é a abreviação de Hennes & Mauritz? É uma empresa sueca que originalmente vendia apenas roupas femininas. E assim era chamada de Hennes, que significava ela em sueco. Mauritz Widfors era dono de uma loja de roupas de caça, que foi então adquirida pelo proprietário da Hennes. A loja começou a vender roupas masculinas também, e o nome da loja mudou para Hennes & Mauritz, ou como a conhecemos, H&M. Mais sobre marketing. Sempre que você compra laranjas embaladas, elas estão em um saco de malha vermelho ou laranja, e a cor do saco foi escolhida com cuidado. Quando embaladas em um saco de malha dessa cor, as laranjas parecem mais cor de laranja e, portanto, mais frescas e atraentes. Então é mais provável que você as compre. Os limões geralmente são vendidos em sacos de malha verde por um motivo semelhante. Se você os embalar em vermelho, eles ficarão mais laranja e o verde combina melhor com o amarelo, fazendo com que os limões se destaquem. Há tantas coisas que eu não entendo sobre o mundo e uma delas é esta. Por que as barras de chocolate, como o Mars ou o Snickers, têm essas ondas em zigue-zague no fundo? Acontece que, bom, não é de se surpreender, elas surgem durante o processo de fabricação. Quando uma barra de chocolate é produzida, ela passa por uma esteira padronizada para ser coberta com chocolate. Esta máquina reveste a barra com chocolate derretido e em seguida a mantém a uma temperatura específica para fazê-la congelar. A razão para a qual a esteira é padronizada e não lisa é para recuperar o excesso de chocolate. Quando a barra congela, o padrão fica na barra. Você provavelmente já notou que chocolate velho pode ficar esbranquiçado na superfície. Isso acontece porque, com o tempo, as gorduras líquidas contidas na barra de chocolate, como manteiga de cacau, por exemplo, começam a viajar através do chocolate, cristalizando-se em cima. Esse é o pó branco, também conhecido como flor de gordura. É completamente inofensivo, então não se preocupe com ele. E se você realmente odeia isso, bem, basta enviar esse chocolate para mim e eu vou dar um jeito nele, comendo. Palitos de pirulito têm aqueles buracos quadrados na ponta por um motivo. Quando o doce é colocado em um palito, parte dele vai para o buraco, fixando o doce. Dessa forma, a bola de doce, ou qualquer que seja a sua forma, tem menos probabilidade de cair do palito. As gemas de ovos podem ser de cores diferentes, desde amarelo pálido até laranja profundo. O que altera isso? Não é a raça da galinha. Isso afeta apenas a cor da casca. A cor da gema depende da dieta da galinha. Se a sua comida tiver mais pigmentos amarelos e laranja, a gema ficará mais escura. E sim, gemas de qualquer cor são igualmente nutricionais, então não se preocupe. Já que estamos falando de fazendas, olhe para esses celeiros. O que eles têm em comum? Sim, a cor vermelha. E parece uma tendência. Houve uma época, antes de ter várias tintas disponíveis, que as pessoas precisavam fazer a sua própria tinta para pintar os celeiros. Anos atrás, os agricultores selavam celeiros com óleo de linhaça, que é a cor de laranja. Eles também adicionavam leite, limão e ferrugem ao óleo. A ferrugem era disponível e prática, e tinha o poder de se livrar de musgo e fungos. Juntos, esses ingredientes tornavam a mistura vermelha, e isso era usado como tinta. Hoje em dia é apenas uma tradição que muitos ainda seguem. Você provavelmente já notou aqueles pelinhos de borracha em pneus de carro ou bicicleta. Algum propósito especial? Bom, não. Eles surgem durante o processo de fabricação de pneus. A borracha é misturada com negro de carbono e colocada em um molde de pneu. Em seguida, é espalhada por todo o molde sob alta pressão de ar.
Para fazer um bom pneu, a borracha deve cobrir toda a superfície uniformemente. Mas há um problema: bolhas de ar podem se formar entre o molde e a borracha. Para garantir que isso não aconteça e ajudar na fuga de ar extra, os moldes têm pequenos buracos por toda a parte. Um pouco de borracha chega lá, e assim que o pneu fica pronto, esses buraquinhos se transformam nesses pequenos pelos. Ninguém se importa o suficiente para removê-los, porque isso seria um trabalho sem sentido, pois esses pelinhos não prejudicam ninguém. Esses pequenos pontos pretos nas janelas do carro são chamados de fritas, e não são de batata. Eles tornam a superfície do vidro mais áspera para que o adesivo possa colar melhor o vidro na estrutura do carro. O esmalte preto também bloqueia a luz ultravioleta que pode derreter o adesivo sob as faixas ao redor da janela. As faixas pretas aquecem mais rápido do que o vidro transparente. Felizmente, os pequenos pontos existem para ajudar a distribuir a temperatura uniformemente. Os ônibus têm volantes tão grandes por um motivo. Esses veículos são maiores que os carros e também são muito mais pesados. Então é mais difícil virar um ônibus e é preciso de muito mais força para fazê-lo do que quando se dirige um carro. Um volante que tem um raio maior permite que o veículo gire mais facilmente e requer menos força do que você precisaria se o volante fosse menor. Os caminhões têm volantes grandes pelo mesmo motivo. Além disso, os ônibus normalmente têm padrões de cores vibrantes em seus assentos. A razão é bastante nojenta. Esses padrões servem para esconder manchas nos assentos. Quanto mais vibrante for o assento e quanto mais padrões ele tiver, mais difícil será para um passageiro notar manchas. Melhor ainda, os padrões geralmente são tão vibrantes que nenhuma pessoa quer olhar para eles por tempo suficiente para detectar manchas. Então sim, eles estão literalmente lá para fazer você desviar o olhar. E se você ainda olhar para tornar a sujeira menos perceptível, posso ouvir um "eca", por favor? E essa é a razão exata pela qual hospitais e hotéis usam lençóis brancos, para mostrar o quão limpos eles são e quão altos são seus padrões. Todos nós sabemos que tem luz nas geladeiras. Aposto que você tentou ver ela se desligando ao menos uma vez, mas o freezer, por outro lado, não tem nenhuma luz dentro. Então eu preciso perguntar, por que isso? Bom, a principal razão é que instalar uma luz adicional no freezer custa dinheiro ao fabricante. Pode não parecer muito, mas tenha em mente que não é apenas uma questão de luz, mas também de fiação, luminária, interruptor e assim por diante. E os fabricantes querem economizar o máximo de dinheiro possível. Além disso, ninguém realmente precisa de uma luz no freezer. Não é como se você abrisse o seu freezer com tanta frequência quanto a parte principal da geladeira. Além disso, em freezers mais antigos, o gelo se cristaliza no compartimento, o que significa que a luz ficaria coberta de gelo de qualquer maneira. Talvez seja por isso que não havia luz inicialmente, e isso virou a norma. Ou congelou. Muitas mochilas têm um corte em forma de diamante com duas fendas paralelas recortadas na frente. É feito para sua conveniência. Você pode prender algo como uma garrafa de água ou um par de sapatos a esta fenda. É especialmente útil quando se faz caminhadas. Imagine não ter que segurar todas essas coisas em suas mãos, porque você vai precisar de suas mãos para lutar contra os ursos. Ei, estou brincando. Quando olhamos para o nosso planeta do espaço, uma cor predomina. É por isso que a Terra é chamada de planeta azul. Cerca de 3/4 de nosso mundo é coberto por água, mas há um problema. 96,5% dessa água está retida nos oceanos. E se você se lembra da primeira vez que seus pais o levaram para a beira-mar, beber essa água é algo proibido. Mas por que a água do oceano é salgada e não pode ser bebida? Existem duas razões principais. A primeira é o escoamento de água da terra. A água da chuva é ligeiramente ácida. Seu fator de pH é algo entre 5 e 5,5. Em nível de comparação, a água pura tem um fator pH de 7 e o ácido que encontramos nas baterias é um pouco maior que 0. Essa chuva corrói as rochas quando cai no solo, e isso libera íons, como o sódio e cloreto. Eles acabam nos rios, em córregos que desaguam no oceano. Os organismos vivos removem alguns dos íons bons, mas o restante permanece. Com o tempo, isso aumenta a concentração desses íons na água. Os oceanos têm sua própria usina de sal. Aberturas no fundo do mar liberam um fluido hidrotermal. Parece complicado, mas é fácil de entender. A água se infiltra pelas fendas no fundo do oceano. Em seguida, o magma do núcleo da Terra aquece a água. Há uma reação química que libera a água do mar do oxigênio. Ela coleta metais como ferro e zinco. Os respiradouros no fundo do mar liberam essa água metálica de volta ao oceano.
Durante uma erupção vulcânica submarina, o processo se acelera. O sal e outros minerais são liberados diretamente nos oceanos da Terra. Com o tempo, o sal se acumula no fundo do mar e forma cúpulas. Esses depósitos também ocorrem em terra firme. Alguns lugares do globo têm um grande número de domos de sal. O Golfo do México é apenas um exemplo. As ondas também afetam a salinidade da água. Outros fatores que determinam a salinidade de um corpo d'água incluem a evaporação, a temperatura do ar e a precipitação. A regra geral é que a salinidade é baixa perto do Equador e nos polos. Todos os oceanos e mares intermediários provavelmente têm alta salinidade. Os cientistas estimam que os sais dissolvidos representam 13,5% do peso da água do mar do mundo. As águas que desaguam no oceano, como lagos e rios, são água doce. Portanto, por que a água do mar é salgada? Para responder a essa pergunta, precisamos viajar ao passado do nosso planeta. Os pesquisadores acreditam que os mares primitivos não eram tão salgados como são hoje, mas com o tempo, as chuvas lavaram as rochas da Terra, transportando grandes quantidades de sal para os oceanos. O processo vem ocorrendo há mais de 3,8 bilhões de anos. Atualmente, cerca de 4 bilhões de toneladas de sais dissolvidos acabam nos oceanos da Terra todos os anos. A entrada e a saída de sal são bastante equilibradas. Isso significa que a salinidade da água do mar é estável. Então, por que não podemos beber água do mar? Já ingerimos sal em nossos corpos por meio de alimentos e bebidas. Ele é chamado de sal dietético. A Organização Mundial da Saúde recomenda que os seres humanos não consumam mais do que 1 colher de chá por pessoa por dia. Você não deve ultrapassar essa quantidade se quiser manter seu coração saudável. Séculos atrás, a carne bovina e suína salgada era a dieta padrão dos marinheiros. A carne era preservada com sal. No mar, frutas e legumes frescos estragavam depois de apenas algumas semanas. Antes da refrigeração, essa era a única maneira de manter os alimentos frescos. A decapagem era outra opção para armazenar alimentos. A razão pela qual não podemos beber água do mar é o teor de sal. A porcentagem desse mineral em nosso sangue é quase 4 vezes menor do que a porcentagem de sal na água do mar. Nosso corpo simplesmente não consegue processar uma quantidade tão alta da substância. Quando ingerimos sal como parte de nossa dieta, também bebemos líquidos. Quando você serve pretzels, provavelmente tem um copo de água ou suco por perto. Isso ajuda a matar a sede e a manter os níveis de sal sob controle. Se bebermos água diretamente do oceano, acontece exatamente o oposto. Nós simplesmente ficamos com mais sede. Nosso corpo absorve água e sal. Eles acabam em nossa corrente sanguínea. Os órgãos responsáveis por retirar todo esse sal do sangue são os rins, mas eles precisam de água para cumprir sua função. Quanto maior o teor de sal, mais água eles precisam para eliminá-lo. Quando esse processo se repete várias vezes, você fica desidratado. Esse é o processo de perda de água do corpo. E há outro problema: você começa a liberar mais água do que absorve quando bebe água do mar. Essa diferença o deixa com mais sede do que quando começou a beber água do mar. Não é uma boa ideia. Mas alguns mamíferos marinhos, como baleias, focas e até gaivotas, podem beber água do mar, assim como nós bebemos água da torneira. Os rins desses mamíferos são super eficientes. Os pássaros têm glândulas especiais em seus bicos que impedem que o sal entre em sua corrente sanguínea. Os cientistas descobriram que o único animal terrestre que pode beber água do mar é o camelo. E se você já se perguntou se os peixes bebem água do mar, eles bebem. As guelras e os rins os ajudam a bombear o excesso de sal. Para que os seres humanos possam beber água do mar, ela precisa primeiro passar por dessalinização. Esse é o processo de remoção do sal da água do mar, e há muito sal a ser removido. As estimativas mostram que, se dispuséssemos todo o sal marinho na massa terrestre da Terra, ele seria mais alto do que a Estátua da Liberdade. É por isso que a dessalinização em escala global não é realista. No momento, menos de 0,5% da água potável que produzimos vem da água do mar, e a demanda por água potável só vai aumentar. A taxa atual de consumo significa que a demanda por água doce dobra a cada 20 anos. O maior problema da dessalinização é o custo da energia. Ela consome 10 vezes mais energia do que outros métodos de produção de água, e a pegada de carbono é enorme. As grandes usinas de dessalinização geralmente precisam ter suas próprias estações de energia. Isso tudo se deve à tecnologia por trás do processo.
O sal se dissolve facilmente na água. Ele cria uma forte ligação química com a água, que é difícil de romper. As instalações de dessalinização usam principalmente osmose reversa para conseguir isso. Bombas grandes exercem pressão sobre a água do mar para empurrá-la através de um filtro. Sua membrana é tão fina que cada poro tem uma fração do tamanho de um fio de cabelo humano. O filtro permite a passagem das moléculas de água. As moléculas maiores de sal permanecem presas na membrana. Para cada quarto de galão de água doce que a usina gera por meio da dessalinização, há a mesma quantidade de água que agora é 2 vezes mais salgada. Dificilmente é o método ideal de purificação de água. A ideia de que os seres humanos poderiam beber água do mar não é nova. Em meados do século IV a.C., o famoso filósofo grego Aristóteles pensou em usar uma série de filtros para remover o sal da água. Os navios no século XVI tinham pequenas destilarias portáteis que podiam ferver a água do mar. Isso era apenas um paliativo, pois a exposição da água do mar a altas temperaturas não a torna potável. Esse processamento térmico apenas esteriliza a água. Você precisaria capturar o vapor e esperar que ele esfrie para que seja seguro para beber. Esse é um método complexo e demorado que provavelmente não vale o esforço. Vamos imaginar por um segundo que nos livrássemos de todo o sal dos oceanos da Terra. Teríamos um suprimento infinito de água potável. Mas a que custo? Há milhões de espécies de animais e plantas que são adaptadas à água salgada. Isso inclui o plâncton, a base de toda a vida marinha. Eles não teriam tempo suficiente para se adaptar às novas condições. Nem todos os peixes são como o salmão, que se desenvolve tanto em água doce quanto em água salgada. A mudança repentina também teria um efeito profundo em nosso planeta. Como a água doce é menos densa, ela faria com que a calota polar do Ártico afundasse imediatamente em 10 centímetros. Isso provocaria a maior onda de maré que o planeta já viu. Embora a ideia de dessalinização em escala global pareça boa no papel, devemos encará-la com cautela. Na Califórnia, existe uma lâmpada que brilha intensamente desde o ano de 1981. Originalmente uma lâmpada de 30 watts, ela agora emite um brilho aconchegante, semelhante ao de uma luz noturna de 4 watts. Ela foi criada por um inventor francês, Adolphe Chaillet, que produziu a lâmpada comum de filamento de carbono soprada à mão. A jornada da lâmpada tomou um rumo interessante quando o proprietário da empresa a doou para o corpo de bombeiros local. Desde então, ela quase nunca foi desligada, ganhando o merecido título de lâmpada mais duradoura do mundo. Agora vamos esclarecer a vida útil das versões modernas. A vida útil depende da marca, da tecnologia e do tipo. Atualmente, uma lâmpada de nova geração pode durar mais de 20.000 horas. Avançamos em tecnologia e nos desenvolvemos muito mais, mas uma lâmpada de 2 séculos atrás era mais durável do que as mais recentes. Isso é um pouco estranho. E se você percebeu, essa contradição não se limita às lâmpadas. É como se tudo o que compramos hoje em dia tendesse a se deteriorar muito mais rapidamente do que antes. Bem, isso se deve a algo chamado obsolescência programada. É quando as empresas projetam produtos para que se desgastem rapidamente ou se tornem inúteis em um curto espaço de tempo. A ideia sorrateira por trás disso é fazer com que você compre coisas novas ou atualizações. Na verdade, alguns países proibiram essa prática porque, não é legal. Tudo começou com a indústria automobilística dos Estados Unidos em 1924. Um sujeito chamado Alfred P. Sloan Jr., que trabalhava na General Motors, sugeriu o lançamento de novos modelos de carros todos os anos para manter as vendas em alta. A obsolescência programada funciona melhor quando uma empresa tem um pouco de monopólio ou, pelo menos, poucos concorrentes. Antes de implementar essa tática, a empresa precisa ter certeza de que você voltará a procurá-la para fazer uma substituição, porque é fiel à marca. Eles sabem quanto tempo o produto foi projetado para durar, mas você não sabe. É interessante notar que os produtos tendem a durar mais quando há mais concorrência no mercado. Por exemplo, quando os carros japoneses com vida útil mais longa chegaram ao mercado americano nas décadas de 1960 e 1970, as montadoras americanas tiveram de acelerar o ritmo e fabricar carros mais duráveis para acompanhar o ritmo. Então, o que há de bom e de ruim na obsolescência programada? Bem, do ponto de vista dos fabricantes, é ótimo. Ela os ajuda a ganhar dinheiro e mantém a economia funcionando, porque as pessoas continuam comprando coisas novas. Ela também leva as empresas a investir em pesquisa e desenvolvimento, o que pode conduzir a inovações interessantes. Mas o lado negativo é que há muito desperdício envolvido. Estamos falando de toneladas. Além disso, estamos usando recursos preciosos.
Há diferentes tipos de obsolescência. A obsolescência programada sistêmica ocorre quando seu computador ou outros dispositivos não conseguem lidar com as atualizações mais recentes ou se conectar a novos acessórios porque a tecnologia mudou. Se for percebida, então a perspectiva em torno do item muda. Por exemplo, os designers de smartphones ou de moda mudam o estilo de seus produtos para fazer com que os mais antigos pareçam menos legais. Se for algo datado, então sim, há uma data secreta de extermínio. Alguns produtos simplesmente param de funcionar ou são desligados após determinada data, obrigando você a comprar um novo. Há ainda a obsolescência programada legal, que é quando uma lei é aprovada e torna ilegal o uso de determinados produtos. Alguns produtos são projetados com a frase "não são permitidos reparos" em mente. Você já tentou consertar um aparelho eletrônico quebrado? Bem, algumas empresas tornam isso impossível ao desenvolver seus produtos de forma que não seja possível abri-los ou substituir peças. Outra estratégia de produção é a Made to Break. Alguns produtos são propositalmente projetados para se desgastarem rapidamente. Os fabricantes usam materiais frágeis que são facilmente danificados ou desgastados. E às vezes, não é possível nem mesmo atualizar o software do seu computador ou telefone porque ele não é mais compatível. E quanto às baterias não substituíveis, você conhece aqueles dispositivos que têm baterias embutidas que não podem ser trocadas? Bem, depois de alguns anos, essas baterias se esgotam e você é obrigado a comprar um dispositivo totalmente novo em vez de apenas substituir a bateria. Também passamos pela mesma situação com as roupas. As peças vintage tendem a durar décadas, mas se você comprar uma camiseta nova, mesmo que seja de uma marca boa, terá problemas depois de alguns anos. Não chegamos a esse ponto de um dia para o outro. Um estudo recente sobre meias calças revelou um novo segredo. Acontece que as marcas de roupas estão fabricando intencionalmente meias calças femininas que são propensas a escorregar, fazendo com que sejam jogadas fora após apenas 6 usos. As meias calças de nossas avós existiram há muito mais desgaste do que as nossas. 130 milhões de pares de meias calças são vendidos todos os anos somente na França. Nesse estudo, quase 2/3 dos participantes de fato admitiram que suas meias calças mal passavam de 6 usos. Não é que eles tenham se cansado de usá-las. As meias calças se tornaram inutilizáveis devido à sua natureza frágil. Em média, as mulheres acabam comprando cerca de 10 a 11 pares de meias calças por estação para dar conta da necessidade constante de substituições. O estudo apontou os 2 principais culpados: tecido de baixa qualidade e uso de aditivos que supostamente tornam as meias calças menos duráveis. Aparentemente, os fabricantes de meias calças as produzem mais como tubos para cortar custos, negligenciando os contornos naturais das pernas humanas. Eles também parecem não dar a devida atenção aos detalhes que são obtidos com o acabamento manual dos produtos. O setor de vestuário, em geral, passou por algumas transformações importantes nas últimas décadas, e tudo isso foi influenciado por uma série de fatores diferentes. Estamos falando de avanços tecnológicos, mudanças na forma como fazemos compras e mudanças na forma como as roupas são feitas. Antigamente, as roupas eram feitas de materiais naturais, em geral como algodão, lã e seda. A ideia é que elas permanecessem no guarda-roupa por muito tempo. Mas, agora, as coisas mudaram. O foco está nos materiais sintéticos, como poliéster e nylon. É claro que eles são mais baratos de produzir, mas talvez não aguentem a rotina tão bem ou não sejam tão confortáveis. E não vamos nos esquecer da ascensão do fast fashion, a produção de toneladas de roupas super baratas que você usa por 1 minuto e depois joga fora. A qualidade nem sempre é a prioridade aqui. A velocidade e o baixo custo são os grandes protagonistas do jogo. Mas não perca a esperança, há um lado positivo nessa história. Cada vez mais pessoas estão aderindo ao trem da moda sustentável e ética. Elas querem roupas feitas de materiais ecologicamente corretos e criadas sob condições de trabalho justas. E adivinhe só, esse movimento está trazendo a qualidade e a durabilidade de volta ao centro das atenções. As marcas estão intensificando seus esforços e fabricando roupas feitas para durar. Então, sim, o mundo do vestuário passou por grandes mudanças. Com o surgimento do fast fashion, vimos uma mudança em direção a materiais mais baratos e menos duráveis. Mas ao mesmo tempo, há um grupo cada vez maior pressionando por uma moda sustentável, ética e de alta qualidade. É como um cabo de guerra da moda, mas veremos quem vencerá no final.
Voltemos à confiabilidade dos carros hoje em dia. Parece que os veículos novos estão sofrendo mais avarias, e não são apenas os problemas típicos de motor e caixa de câmbio que algumas marcas costumavam ter. Não, agora são os sistemas de controle climático, a parte elétrica, as unidades de entretenimento veicular, os componentes eletrônicos a bordo e até mesmo os vidros elétricos que estão deixando de funcionar nos primeiros anos. Esse problema tecnológico não é obviamente específico dos automóveis. A Apple admitiu ter deliberadamente diminuído a velocidade dos iPhones. Há também as geladeiras. Elas têm um problema com o compressor, que dura apenas cerca de 1/3 a 1/4 de sua vida útil anterior. As geladeiras também trazem sinais de alerta relacionados às suas portas. Em vez de serem parafusadas com firmeza, elas são como que coladas no lugar. Todo aquele movimento de puxar a porta no meio da noite, quando você não consegue dormir, pode causar problemas. Com o tempo, as portas perdem o atrito e começam a balançar. De modo geral, tudo isso tem um lado positivo. Agora existem produtos que são feitos para durar menos e ajudar o meio ambiente. Por exemplo, sacos de algas em vez de sacos plásticos. Gosta de uma xícara de chá? Então, os saquinhos de chá dissolvíveis estão aí para te ajudar. As bolhas de água comestíveis e as colheres comestíveis são invenções, então nem se fala. Diversas marcas vendem detergente, shampoos sólidos e tabletes de pasta de dente. Vamos falar sobre calendários, uma ferramenta muito importante na civilização humana. Imagine se não os tivéssemos. Um caos, certo? Não saberíamos quando comemorar aniversários, planejar feriados ou mesmo comparecer a eventos importantes. Os calendários colocam ordem em nossa vida agitada e nos ajudam a dar sentido ao tempo. Mas o mais legal é que os seres humanos os utilizam há milhares de anos. As civilizações passadas criaram os seus próprios com base em suas necessidades e crenças culturais. Alguns calendários antigos seguiam os ciclos da Lua, enquanto outros se concentravam nos movimentos do Sol. Havia até mesmo os que combinavam os dois, falando sobre fusão celestial. Atualmente usamos o Gregoriano moderno como o nosso sistema principal. Mas você sabia que ao lado desse fiel guardião do tempo, há vários outros antigos ainda em atividade? Sim, eles são como velhos amigos que não podemos deixar de lado e nos ajudam a celebrar festivais culturais, planejar observâncias religiosas e nos conectar com nossas raízes. Então vamos conhecer alguns famosos. Aperte os cintos. Primeira parada, a civilização maia. Esses antigos mesoamericanos levavam o tempo a sério. Seu calendário era uma combinação de ciclos lunares e solares, como uma mistura cósmica, o que o tornava extremamente complexo. É como resolver um quebra-cabeça espacial. É claro que não podemos nos esquecer dos antigos egípcios com seu sistema inspirador de contagem do tempo. Eles se baseavam na energia solar e faziam questão de alinhar tudo com as cheias do rio Nilo. Isso é que é estar em sincronia com os ritmos da natureza. E, finalmente, o calendário asteca, uma obra de arte em si. Era uma mistura hipnotizante de ciclos solares, lunares e rituais. Sua intrincada escultura em pedra, a do Sol, é como uma obra-prima cósmica que captura a essência do tempo. Esses sistemas antigos não tratavam apenas de marcar dias e meses. Eram repletos de significados culturais, rituais religiosos e eventos históricos. São como pequenas cápsulas do tempo que nos conectam aos nossos ancestrais e ajudam a preservar sua sabedoria e tradições. Mas o mais interessante é que usamos alguns desses calendários até hoje. Por exemplo, o chinês. Ele existe há séculos e orienta as festividades e tradições locais. Em vez de seguir apenas o Sol como outros, presta muita atenção à dança da Lua no céu. Cada mês começa com uma lua nova e tem sua própria vibração especial. Já o ano tem 12 meses lunares. Mas aqui está a diferença. Estes nem sempre coincidem perfeitamente com o nosso ano ocidental. Portanto, de vez em quando, o calendário chinês acrescenta um mês extra para manter a sincronia com as estações anuais. É como um bis-surpresa. Agora vamos conhecer os animais do zodíaco, as verdadeiras estrelas do show. A cada ano chinês é atribuído um animal do zodíaco, e é como montar um grupo de bichos fabulosos. São 12, como uma equipe selvagem e maravilhosa. Você tem o inteligente rato, o corajoso tigre, o gracioso dragão e muito mais. Portanto, se nasceu em um determinado ano, diz-se que tem as características desse animal do zodíaco. Imagine ter um macaco ou um tigre como mascote de seu tempo. Mas como o calendário decide qual animal ganha destaque a cada ano? Bem, diz a lenda que houve uma grande corrida entre eles. O esperto rato pegou uma carona nas costas do boi e venceu pulando na linha de chegada. E é por isso que ele dá o pontapé inicial no ciclo. Então vamos revisar esse processo. Você sabe qual animal corresponde ao ano de seu nascimento? Basta pesquisar no Google e vamos dar uma olhada.
Veja se tem alguma dessas características. Depois que o esperto rato teve seu momento de destaque, o poderoso boi entra em cena. Ele é conhecido por seu trabalho árduo e determinação, como um amigo confiável e obstinado que sempre o protege. Depois, o destemido tigre entra em cena. Com suas listras majestosas e olhar feroz, traz uma explosão de emoção e aventura. É um amigo felino ousado, pronto para explorar o mundo ao seu lado. Na sequência, o astuto coelho aparece. Imagine um bichinho fofo e adorável, sempre pronto para trazer doçura e harmonia. Ele acrescenta um toque de gentileza e criatividade ao desfile do zodíaco, como uma brisa suave em um dia de primavera. Em seguida, o ousado e ardente dragão. Essa criatura lendária sobe ao palco com sua presença majestosa e poderes míticos. É como um amigo com uma vibração mística que está enchendo o ar de magia e admiração. Depois, a sábia e intuitiva serpente entra no jogo. Esse animal traz sabedoria e discernimento, como um guia que navega pelas idas e vindas do dia a dia. É sempre bom ter um confidente sorrateiro e inteligente ao seu lado. O próximo é o animado e brincalhão cavalo. Imagine o vento em seus cabelos quando estiver montando nesse animal em um campo aberto. Uma pessoa do signo pode ter um espírito aventureiro, sempre pronta para uma jornada emocionante. Depois, a graciosa e elegante ovelha. Com sua natureza gentil e seu espírito acolhedor, ela traz paz e harmonia ao zodíaco. É uma amiga carinhosa em quem se apoiar em momentos de necessidade. Na sequência, o travesso macaco entra em ação. Esse brincalhão animado e esperto acrescenta uma dose de diversão e riso à festa. É um companheiro brincalhão que pode transformar qualquer momento de tédio em uma aventura selvagem. O galo vem logo após, orgulhoso e confiante, se exibindo. É um pássaro magnífico que traz confiança e assertividade para a equipe como um líder nato. Agora é a vez de o leal e diligente cão abanar a cauda. Esse amigo fiel representa lealdade, honestidade e muito amor para a família do zodíaco. É conhecido por ser um companheiro confiável, que sempre fica ao seu lado. E por fim, temos o sábio e gentil porco. Com seu focinho fofo e roncos de satisfação, ele personifica a generosidade, a bondade e a abundância. É um companheiro que sabe apreciar as coisas boas da vida e leva a alegria aonde quer que vá. E aí está, o desfile de animais do zodíaco em toda a sua glória. O calendário chinês também tem um toque de yin-yang, associa cada animal a um dos 5 elementos: madeira, fogo, terra, metal ou água. Isso traz ainda mais personalidade à mistura. É como adicionar um tempero ao coquetel de bichos do zodíaco. O sistema chinês ainda orienta festividades como o vibrante Ano Novo Chinês. Ele também ajuda as pessoas a decidirem os momentos de maior sorte para eventos importantes da vida. Precisa planejar um casamento? Consulte o calendário. Quer abrir uma empresa? Também. Ele é como uma cartomante que orienta as pessoas nas voltas e reviravoltas da vida. Portanto, da próxima vez que você vir o calendário chinês, lembre-se de que é uma celebração da magia lunar, das maravilhas dos animais e das tradições culturais. Agora vamos mergulhar no calendário hindu. Ele tem tudo a ver com a adoção de ciclos e ritmos cósmicos. Em vez de apenas seguir os meses regulares, se alinha com os movimentos do Sol e da Lua. É como uma festa ininterrupta com o cosmos. Ele também continua a se movimentar até hoje. E está repleto de festivais e celebrações coloridas, desde o Diwali, o Festival das Luzes, até o Holi das Cores. É uma extravagância de fogos de artifício combinada com uma vibrante luta de paintball. Também é usado para observâncias religiosas e datas auspiciosas. Ajuda a determinar a melhor época para casamentos, cerimônias de inauguração de casas e outros eventos importantes da vida. O sistema hindu não se limita aos 365 dias habituais, leva em conta também os meses lunares, os solares e até mesmo os anos bissextos. Portanto, da próxima vez que você olhar para um calendário, lembre-se de que não é apenas um monte de datas e números, é uma ferramenta extraordinária que nos conecta ao nosso passado e nos guia para o futuro. Os antigos nos lembram de nossa história humana compartilhada e da beleza de diferentes culturas. Portanto, vamos abraçar essa incrível diversidade. Você está assistindo ao seu programa de culinária favorito, quando, de repente, o chefe estrela adiciona uma pitada de sal a uma geleia que deveria ser usada em uma sobremesa. Você pega o telefone para ligar e reclamar, mas logo em seguida o chefe explica. Acontece que adicionar sal às frutas é algo comum em diferentes cozinhas do mundo. No México, eles gostam de temperar manga e frutas cítricas com sal e pimenta em pó. Você pode experimentar a manga com sabor de camarão nas Filipinas e a melancia salgada em alguns lugares do sul.
Então, como isso funciona? Digamos que você esteja comendo uma manga crua polvilhada com sal. Na primeira mordida, você percebe o sabor salgado e o sabor doce da fruta é ligeiramente retardado. A manga continua suculenta e maravilhosa como sempre. É provável que isso aconteça porque o sal afeta o receptor do sabor doce do açúcar, e então a mágica acontece em nível molecular. Um estudo até descobriu que temos mais detectores de açúcar em nossas células gustativas do que os cientistas pensavam anteriormente. Um desses detectores deve direcionar o açúcar para uma célula de sabor doce quando entra em contato com o sal. Você pode experimentar e colocar sal em qualquer fruta que quiser, mas o efeito será diferente. O sal pode deixar as frutas mais doces, como cerejas e morangos, ainda mais doces e equilibrar o sabor da toranja, do abacaxi e da melancia. Basta pegar uma fruta madura, fatiá-la normalmente e salpicar os pedaços. O sal marinho em flocos grandes pode ter um sabor mais intenso, além de ficar mais bonito. Após 10 minutos, sua sobremesa gourmet estará pronta. Aí você precisa cortar um monte de alface americana, mas aquele miolo duro no meio não quer sair. Basta segurar a cabeça de alface com as duas mãos, com a parte central para baixo, e bater contra uma tábua de corte ou outra superfície sólida. Não contra o seu irmão, tá? Agora você pode puxar o miolo diretamente do fundo e fatiar o restante da alface sem problemas. Na próxima vez que tirar a manteiga da geladeira e tiver dificuldade para espalhá-la porque, sabe como é, ela está dura como uma pedra, pegue o ralador. Com a ajuda dele, você ralará facilmente pequenos pedaços de manteiga que derreterão instantaneamente em uma torrada quente. Você também pode espalhá-los com muito mais facilidade em um pão frio sem colocar o sanduíche no micro-ondas ou esperar um pouco para amolecer a manteiga. Os padeiros profissionais aprovam essa dica e a utilizam há muito tempo. Quando você está fritando algo, primeiro aquece a frigideira e depois coloca o alimento nela, certo? Bem, essa lógica não funcionará se você quiser que o bacon fique crocante. Em uma frigideira quente, a carne cozinhará antes que a gordura possa derreter. Seu bacon ficará muito gorduroso e borrachudo. Portanto, é preciso colocar as tiras em uma frigideira fria e depois ligar o fogo médio-baixo. A gordura se desprenderá da carne e o resultado final será super saboroso e crocante. Você já experimentou ferver macarrão em uma frigideira? Sei que parece um pouco estranho, mas na verdade isso pode ajudá-lo a economizar muito tempo, água e energia. Em vez de encher uma panela enorme com água e esperar que ela ferva, coloque o macarrão em uma frigideira, cubra-o com água fria e adicione um pouco de sal. Seu macarrão estará cozinhando enquanto a água está chegando ao ponto de ebulição, portanto ficará pronto muito mais rápido do que o normal. E a água deixada na frigideira será uma excelente base para um molho, pois estará repleta de amido. Misture-a com pesto, molho de tomate e manteiga de alho. Parece que saiu direto de um restaurante gourmet. O segredo para preparar o mais delicioso e macio purê de batata é secar as batatas antes de fazer o purê. Depois de ferver, você pode colocá-las em uma panela e deixá-las em fogo baixo no fogão ou mantê-las em uma assadeira em um forno baixo. Em seguida, adicione a manteiga derretida que se unirá ao amido das batatas e só então adicione lentamente o leite. Agora o purê de batata terá a melhor estrutura e o melhor sabor possíveis. Se você já derramou lágrimas suficientes sobre as cebolas ao tentar cortá-las, esta é uma experiência obrigatória para você. Descasque as cebolas, corte-as ao meio e deixe-as na geladeira em uma tigela com água gelada por meia hora antes de começar a cozinhar. A razão por trás de suas lágrimas é o enxofre que as cebolas retiram do solo enquanto crescem. Quando você danifica as células delas, os ácidos entram em contato com as enzimas, que iniciam uma série de reações e liberam uma substância química que faz seus olhos lacrimejarem. O congelamento da cebola pode enfraquecer essa substância química. Para minimizar ainda mais esse problema, use apenas uma faca afiada para fatiar as cebolas. Dessa forma, você causará menos danos às células. É muito mais fácil descascar um abacate se você o congelar primeiro. Basta colocá-lo no freezer, esperar um tempo, depois retirá-lo e colocá-lo debaixo de água corrente morna. Agora você pode descascá-lo facilmente depois de fazer algumas incisões cruzadas. A melhor maneira de manter as ervas frescas e suculentas é armazená-las como se fossem flores. Se você não tiver um vaso do tamanho certo, pegue um frasco de vidro ou um copo d'água e encha-o com 2,5 cm de água. Agora coloque as ervas dentro dele como faria com suas rosas.
Para a salsa e o coentro, cubra o frasco com um saco plástico e guarde o buquê na geladeira. O manjericão adora a luz do sol, portanto é melhor deixá-lo descoberto no balcão. Se tiver feito muito molho ou se tiver sobras em uma lata que não parecem ser suficientes para nada, você pode salvá-las da lata de lixo. Despeje o molho em uma bandeja de cubos de gelo e guarde no freezer. Agora, se precisar dar uma melhorada em uma refeição, sempre poderá adicionar alguns cubos de molho. Além disso, como bônus, o que é redundante, o molho durará mais tempo dessa forma do que na geladeira. Suas almôndegas sempre ficam com o mesmo formato e tamanho perfeitos? Então pule esta receita, mas se você for mais como eu, use uma colher de sorvete para obter a quantidade certa de sua mistura de carne moída. As bolas terão o formato ideal e seus dedos não ficarão pegajosos. A maneira mais fácil e provavelmente a mais bonita de fatiar uma manga é transformá-la em um ouriço. Lave a manga em água corrente. Não a aperte enquanto estiver fazendo isso. Agora, coloque-a reta em uma tábua de corte e corte-a em 3 pedaços, de cima para baixo. Deixe o caroço achatado no pedaço do meio, pois não há muito o que fazer com ele. Agora, sua manga terá 2 bochechas bonitinhas. Em seguida, faça cortes transversais e longitudinais nas partes da manga. Deixe uma distância uniforme entre as incisões e não atravesse toda a casca. Agora, pressione a parte de trás da manga até que a polpa saia. Isso te lembra algo? Sim, um ouriço, daí o nome desse método de fatiamento. A etapa final será fatiar os cubos de manga em uma tigela. Depois é só comer. Este tem todo o potencial para se tornar seu novo café da manhã favorito. Você pode preparar omelete em uma caneca. Pegue uma caneca grande própria para micro-ondas e cubra o interior dela com azeite de oliva ou borrife-a com spray de cozinha. Adicione 2 ovos e uma colher de sopa de leite e misture-os com um garfo. Agora adicione sal, pimenta, queijo, vegetais e as ervas que desejar. Coloque no micro-ondas em potência alta por 30 segundos. Retire, mexa com um garfo e coloque lá novamente por mais 30 segundos. E pronto, seu café da manhã está servido. Certifique-se de usar outra caneca para o café, caso contrário você terá um mingau de café com ovos. E a receita disso eu ainda não sei te ensinar, tá?